Graça e paz a todos os alunos do CETAD, a turma de quarta, a turma de sábado. Saudade de vocês, ausente no corpo, mas unidos em espírito. Mais uma aula do curso avançado em teologia do CETAD, metáforas da igreja. Vamos concluir este assunto hoje com a graça de Deus. Peço as vossas orações, porque muitas lutas estão sendo travadas. São teclas do computador que de repente param de funcionar. A tela fica preta sem ser a tela de descanso, eu tenho que desligar e começar de novo. O celular que grava, e quando eu penso que terminei a aula, lá não tem som, lá não, só funciona uma parte. Então, antes de cada aula, eu tenho que orar, e eu peço a... Então, como eu ia dizendo, muitas são as lutas, mas estou procurando trabalhar, colocando as mensagens por todos os meios, como disse Paulo. Fiz-me como judeu para alcançar o judeu, como sem lei para alcançar os que estão sem lei. Eu tenho usado as redes sociais porque eu estou em casa, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus está aqui e está percorrendo o mundo por meio da internet. Eu peço as vossas orações e peço que visitem o site, visitem o YouTube, onde eu estou postando, deixe lá o seu comentário, o seu like. Eu peço também que visite a minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online, que é como se fosse uma igreja, só que virtual, onde nós estamos fazendo tudo para que as pessoas possam ser abençoadas pelo poder de Deus. Então nós vamos falar sobre o templo. Vamos falar sobre o templo e sobre a igreja como noiva. Então nós vemos metáfora. Nós já vimos que a igreja como templo é santa, nós vimos que a igreja como templo fala da sua santidade. E nós vimos que Paulo diz que, eu vou fazer uma recapitulação, a igreja é santa, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós já vimos que esse verbo destruir pode ser corromper, minar, tornar imundo ou profano. Então, nós não podemos ser instrumento por meio do qual a igreja se corrompe. Nós temos que ser instrumento, e nós já abordamos isso com bastante ênfase, que é como o nosso sistema de defesa do organismo, que ataca o mal e quer entrar, os chamados glóbulos brancos, que compõem a defesa do nosso organismo. Sempre que entra um corpo estranho, os glóbulos brancos se reúnem e fazem a defesa do organismo. E a igreja, como organismo, precisa ter esses homens e mulheres que defendem a verdadeira doutrina e que zelam para que a igreja se mantenha pura. Então a igreja como templo de Deus é dele propriedade. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não existe a minha igreja, o que existe é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo. Veja que é uma coisa trinitária. Paulo vai abordar a igreja como a igreja de Deus, o templo do Espírito Santo e a igreja de Cristo. A igreja pertence à Trindade. A igreja não é minha nem é sua. A igreja é de Cristo. A igreja, como um templo, é a união mística entre o fundamento, Cristo, e as pedras que juntas a compõem. Nós já vimos isso, mas eu vou dar uma renovada. Pedro diz assim: chegando-vos para ele,
Nós estamos na página de número 16 aí no seu material. O item 6, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós já vimos que Jesus é a pedra de esquina, pedra orientadora, a pedra norteadora, a pedra sobre a qual a edificação vai ser construída. Então antes tinha uma pedra literal, física no templo, que dirigiu toda a sua construção, que fez com que o templo ficasse belo, maravilhoso e perfeito. E sobre esta pedra colocaram-se outras pedras para fazerem as paredes e os compartimentos e a estrutura completa do templo. Com a queda do templo de Jerusalém e com o Novo Testamento existe um novo templo. Jesus falou do templo do seu corpo, ele disse: derrubarei este templo e em 3 dias o reedificarei. Os judeus disseram em 46 anos, porque Herodes reconstruiu em 46 anos. O templo que ficou ainda maior, mais bonito do que o dos dias de Salomão, e era orgulho. Mas agora a igreja é composta de uma pedra angular viva. E ele diz assim: vós também como pedras vivas. Então Cristo e nós, agora numa união mística, numa união espiritual. Agora não é mais um templo físico, é um templo espiritual. Nós somos agora, sois edificados casa, então nós estamos sendo edificados como uma casa para a morada de Deus. Deus está morando no seu coração. Se Deus mora em mim, se Deus mora em você, se Deus mora em nós, então a coisa vai melhorar. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Uma vida honesta, um louvor que brota das entranhas do coração, uma alma grata, uma alma que teme, uma alma que não é crente só dentro do templo. Como está a sua espiritualidade? Sem frequentar o templo, prédio, está orando, está lendo, está pregando. Pastor, como eu prego? Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem a boca. Começa a cantar aí dentro da tua casa e anunciar o Evangelho. Comece a orar para que Deus levante, interceda. Aproveite esse tempo para estudar, ouça de novo, veja de novo cada aula, aprenda, leia os livros, tire um momento para ler, para pesquisar, para crescer espiritualmente, para que quando a gente sai dessa quarentena, saiamos completamente diferentes. Deus nos deu um tempo, use o tempo para a sua glória, porque você é o templo de Deus. A igreja como templo é a habitação do Espírito. Paulo diz em Efésios, é o item D, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo. Nós estamos sendo aperfeiçoados para nos tornarmos um templo santo. Nós estamos investindo muito em templos de pedra, querendo fazê-lo de mármore, gastando verdadeiras fortunas estas que hoje estão nos fazendo falta. E a Bíblia Sagrada diz que nós estamos sendo edificados
sobre essa pedra angular, sobre essa pedra de esquina. Eu já falei que era uma pedra cortada por alguém especializado nesta área. Ele enviava para o construtor e o construtor examinava essa pedra. Se achasse que ela era adequada, ele a usava e ela servia como diretriz, como parâmetro, como norteador, como orientador para toda a construção. E a Bíblia sempre vai falar que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas foi eleita por Deus, escolhida e é preciosa. E ele diz sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que? Qual era o fundamento que os apóstolos e os profetas colocaram? Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Na igreja, Jesus é o norteador, o orientador. Ele é aquele sobre a qual a igreja está edificada, sustentada. Sem ele, a igreja rui, cai, desaba, é destruída. Mas sobre ele, nós somos mais que vencedores. E diz assim, bem ajustado, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, veja que ele faz uma comparação entre o edifício e nós, a igreja, juntamente sois edificados, o verbo está no presente, estáis sendo edificado para a morada de Deus no Espírito. Deus está construindo uma casa e tem pedras que ainda estão fora. É um templo que ainda precisa ser concluído. E o Espírito Santo está trabalhando tanto quantitativamente como qualitativamente, aperfeiçoando esta igreja e salvando outros que estão lá fora, para que se tornem tijolos, pedras vivas deste templo. E quando esse templo estiver formado, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Vem, o Espírito Santo está habitando hoje. A igreja também é comparada a uma noiva. A noiva, já que o corpo vai falar de unidade na diversidade, o templo vai falar da santidade, o corpo vai falar também de Jesus como cabeça e a igreja como seu corpo, então Jesus é que manda. A noiva vai falar da pureza. A noiva vai falar da preparação. Então a igreja é comparada a uma noiva. A igreja como noiva foi purificada por Cristo. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Paulo sempre pega algo do cotidiano, da nossa rotina, algo muito bem conhecido, do conhecimento de todos, e faz uma comparação. E ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, ele a si mesmo se entregou por ela que é a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Jesus purificou a sua igreja e Jesus purifica a sua igreja pela palavra. É a palavra que tira a desonestidade, é a palavra que afasta o pecado. Como já dizia Martinho Lutero, uma das frases emblemáticas de Lutero é: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então ele diz assim: tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como já dizia Paulo, aquele que em vós começou a boa obra, em Filipenses 1,5, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Então Jesus vai apresentar essa igreja, você que está preocupado, você que está com o coração apertado, porque olha para a igreja e vê a igreja distinta, diferente, fora de harmonia, é porque você tem olhado para a igreja local, para a igreja como o homem a vê, porque a igreja como Deus a vê é uma igreja que está sendo transformada, lapidada, edificada, quantitativamente salva e qualitativamente transformada na imagem do Senhor Jesus. E quando Jesus vier, ele não vai encontrar uma igreja destruída, uma igreja arrasada, porque nós devemos fazer distinção entre igreja e cristandade. Cristandade são todos aqueles que declaram professar fé em Cristo, mas que na imensa maioria o negam com suas obras, ou não o conhecem, ou não andam em sintonia e na diretriz da palavra de Deus. Igreja são aqueles que o amam, são aqueles que estão comprometidos e compromissados com o Cristo, são aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática, são aqueles que são como os bereanos que examinam as Escrituras, são aqueles que não aceitam mais qualquer diretriz, qualquer ensinamento, qualquer orientação que não seja bíblica, que não aceitam mais texto fora de contexto, que examinam as Escrituras, que amadureceram, mas que não perderam o coração, a alma. Aqueles que não perderam a sua sensibilidade de chorar, de adorar, de exaltar, de viver uma vida leve com Jesus Cristo. Então ele diz que essa igreja vai ser apresentada e eu quero estar lá naquele dia e você também vai estar lá naquele dia como igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem defeito, isso não por nós, mas porque o Espírito Santo está trabalhando. E esta aula e a leitura e o tempo que Deus está dando é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. A igreja como noiva está sendo guardada para o noivo, porque zelo por vós, com zelo de Deus, diz Paulo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Nós já vimos que nos dias de Jesus, o casamento era composto de duas partes. Havia o pai da noiva e o pai do noivo faziam um contrato para casarem os filhos. Isso era o que a gente chama de noivado. E depois de algum tempo, havia a cerimônia de casamento, as bodas. Então, nesse intervalo, nesse período entre o noivado e a cerimônia das bodas, do casamento, a moça já estava considerada casada, por isso que Maria teve medo de dizer que estava grávida, porque ela estava neste período entre o acordo e o casamento. E o pai, naquela época, era o responsável por cuidar da pureza desta filha, para entregá-la ao noivo. Até que o noivo viesse. E Jesus nos deu uma tarefa e uma responsabilidade enorme, porque como pastores, nós temos que cuidar desta igreja. Como Paulo cuidava desta igreja, ele diz: tenho-vos preparado para vos apresentar como virgem pura. Olha o que Colin Krause diz.
Casamento entre os judeus no tempo de Paulo compunha-se de duas cerimônias separadas, o noivado e a cerimônia nupcial, que consumava o casamento. O pai se sente sobre a obrigação de assegurar que a noiva seja apresentada pura ao esposo na cerimônia nupcial, quando o casamento será consumado. Cole Christ, 2 Coríntios, introdução e comentário. Então é dever do pastor, é dever dos homens de Deus cuidarem da igreja, é dever de cada membro, de cada professor de escola dominical, cuidar desta igreja, e cada um de nós exercendo o dom que Deus nos deu, cuidar dessa igreja para que ela se torne para que ela mantenha a pureza, para que nada de impuro venha contaminá-la. A igreja como noiva tornar-se a esposa de Cristo. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhes glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Apocalipse 19, 7. Jesus se revela a João. João vê Jesus Cristo vindo em sua parousia ou segunda vinda. E ele diz que viu um cavaleiro e no seu manto e na sua coxa tinha Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós vimos que isso aí é o superlativo hebraico, porque a Bíblia foi escrita em grego, Novo Testamento, mas com a cabeça, com a mentalidade, com a cultura hebraica. Então, Rei dos Reis quer dizer o Rei de todos os reis, Senhor dos Senhores, o Senhor de todos os senhores. E diz assim: alegremos-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Quando Jesus vier, quando Ele veio pela primeira vez, quando nós nos convertemos, o noivado aconteceu. E agora a igreja tem que se manter pura, tem que amadurecer, porque o grande problema nos cristãos é falta de maturidade. Jesus não vai casar com uma menina, Jesus não vai levar para o céu uma criança, mas Ele vai levar uma igreja adulta que se preocupou em crescer, que não está contente com a estatura que já chegou, porque Paulo diz que todos nós devemos crescer até a estatura de Cristo, a medida de varão perfeito, para que não andemos mais levados em redor por todo o vento de doutrina, mas nele edificado cresçamos para templo santo. Jesus vai levar uma igreja madura, homens e mulheres que cuidaram da sua vida espiritual, homens e mulheres que não se contentaram em frequentar uma denominação, homens e mulheres que buscaram de Deus a transformação de suas vidas, homens e mulheres que se prepararam. E ele diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque o momento das bodas do Cordeiro, porque chegou o momento, irmãos, está chegando o dia em que Jesus Cristo virá para buscar a sua noiva. Lembre-se da parábola que ele disse que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, as loucas não. Tardando o esposo, cochilaram todas, mas à meia-noite ouviu-se um brado: eis o noivo! E todas elas acordaram. E as prudentes tinham azeite nas lamparinas e nas lâmpadas e em vasilhas.
e o azeite das prudentes estava aceso, a lâmpada brilhando, mas as loucas não tinham azeite. E a Bíblia diz, ele levou as que tinham e fechou a porta. As que estavam preparadas entraram, e Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e vai subir com ele aquele crente, aquela crente, que se congregou, que se uniu, que aprendeu a viver com irmãos, que aprendeu a lidar, que foi transformado. Como diz Paulo, todos nós com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, contemplando a glória do Senhor. Ele diz assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa transformar a sua vida e a minha. Que o Espírito Santo possa transformar a igreja, que nós, como igreja, possamos buscar este Deus, ter essa fome, essa sede de mudar, de olhar para trás e ver o que já mudou na minha vida, o quanto eu fui edificado, o quanto eu fui transformado, porque está chegando a hora, está chegando o momento do casamento, está chegando a hora da festa nupcial. E arrependa-se. Se você tem vivido uma vida de pecado, arrependa-se. Se você tem vivido uma vida de maldade, uma vida mesquinha, se você tem vivido uma vida de um cristianismo legalista, nominal, arrependa-se, porque Jesus Cristo está voltando, e Ele está voltando para uma noiva pura, para uma noiva santa e para uma noiva que colocou como prioridade a sua preparação. Jesus Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão concedidas. Então, como igreja, nós devemos buscar. Então nós vimos aqui nas metáforas, e aí eu vou ler antes para terminar o que o Bancroft diz em seu livro Teologia Elementar, Doutrinária Conservadora. A igreja é atualmente o corpo de Cristo em processo de formação, e quando ela estiver completa na questão numérica, então precisamos evangelizar. E quando ela estiver completa na questão qualitativa, santa, sem mancha, sem mácula, sem mentira, sem desonestidade, sem falsidade, sem desamor, ser-lhe-á apresentada como esposa. Por enquanto, somente o pedido de noivado foi efetuado. Aguarda o cumprimento futuro, a celebração da ceia das bodas do Cordeiro. Caminhamos para esse dia. Eis que o noivo vem, e a noiva tem que estar preparada. Então nós vimos que, dentre as várias metáforas, eu tirei 3. A igreja como um corpo, fala do corpo na sua totalidade em Corinto, falando da unidade na diversidade, nós temos um corpo só.